galera do canal Oi Oi Oi, estou aqui para mais um vídeo neste canal. Antes de falar sobre o vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like e o dislike, deixar comentários, tá pessoal? Deixar comentários nos vídeos do canal é importante para criar relevância para o canal e espalhar o conteúdo para outras pessoas aqui no YouTube. E quando você se inscreve, ativa o sininho de notificação, que aí a cada vídeo novo que o canal postar, você fica sabendo através do sininho de notificação para novos vídeos, tá? E lembrando que os vídeos aqui, eles saem sempre aos sábados, 3h30 da tarde, horário holandês, tá bom? E temos também o @canal Oi Oi Oi, o nosso perfil lá no Instagram. E é lá do @canal Oi Oi Oi. Entra lá também no perfil do canal no Instagram. É lá do @canal Oi 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 que eu posto todo sábado. Quando sai vídeo novo, eu faço a propagandinha lá no perfil do canal. E vamos ao vídeo de hoje, tá? O último vídeo do tema aí, rock and roll, falando sobre rock. Bom, mortes trágicas que aconteceram com alguns artistas do rock aí. Morreu agora, agorinha. Ano passado eu falei sobre a maldição dos 27 anos, alguns cantores que morreram exatamente aos 27 anos, como foi o caso de Jimi Hendrix, Janis Joplin, o Jim Morrison, o Kurt Cobain, tá? Todos esses morreram exatamente aos 27 anos, mas esses que eu vou falar hoje, eles morreram ou antes dos 27 anos ou depois dos 27 anos, de uma maneira inesperada. Tá? Uma maneira inesperada, uma maneira trágica. Então, de fato, às vezes a gente não estava esperando que eles fossem falecer. Foi algo repentino e inesperado. Então, é dessas pessoas que eu vou falar aqui no tema do vídeo de hoje, tá? Essas mortes inesperadas e trágicas no mundo do rock. Vai ter Brasil também aqui, vou falar sobre alguns músicos brasileiros, tá? Que vieram a falecer repentinamente. E vamos começar aqui com os músicos internacionais, os artistas internacionais. Primeiro nós vamos para fevereiro de 1959, 3 de fevereiro de 1959. Nessa data e nessa época, final, assim, anos 50, final dos anos 50, dois artistas, juntamente com Elvis Presley, eles estavam fazendo bastante sucesso aí no mundo do rock, do rockabilly, o Buddy Holly e o Ritchie Valens. O Buddy Holly estava em ascensão, estava em sucesso crescente, e no final do ano de 1958, início do ano de 1959, o Buddy Holly estava na turnê Winter Dance Party. Essa turnê Winter Dance Party, ela estava percorrendo vários estados dos Estados Unidos. Buddy Holly e a banda do Buddy Holly, eles tinham alugado um ônibus para percorrer, para fazer turnê, os shows em vários estados americanos. Tô achando mal barato, você não tá se divertindo? Mó baixaria, né, cara? Entre 1958 e 59, deram uma paradinha para as festas de final de ano e retornaram à turnê em 1959. Nesse caso, eles estavam usando ônibus para fazer essas turnês. Só que essa época, em janeiro, aí, dezembro, janeiro, é inverno nos Estados Unidos.
neva pra caramba, é frio pra caramba. E nessa época, os ônibus eles não tinham ar-condicionado, não eram ônibus modernos, então o pessoal sofria para fazer a turnê andando na neve, muito frio, o ônibus dava muitas falhas. Então, Buddy Holly resolveu alugar um avião. E nessa época, Rich Valens, tá? Rich Valens, ele era acho que ele era do Novo México. Ele estava em ascensão aí no mundo do rock. Ele era mexicano-americano, tá? De família oriunda do México, que se estabeleceu nos Estados Unidos aí pelos anos 30, tá? E Rich Valens estava fazendo muito sucesso, estava fazendo sucesso meteórico na época. Então, Rich Valens foi convidado por Buddy Holly para abrir um dos shows de Buddy Holly, tá? Nessa ocasião, Buddy Holly ele tinha ido tocar no estado de Iowa e o Rich Valens foi convidado por Buddy Holly para ir tocar lá no estado de Iowa, e de lá eles iam do Iowa eles tinham que ir para o Minnesota. O pessoal todo, né, da banda, incluindo aí o Rich Valens, que ia abrir o show pro Buddy Holly lá em Minnesota, eles embarcaram no avião. As condições do tempo não estavam favoráveis e aconteceu o pior, né? Aconteceu um acidente. O avião ele caiu alguns minutos depois de decolar de uma cidadezinha lá do Iowa. O avião decolou, o tempo não estava bom e o avião acabou caindo num milharal, vitimando todo mundo que estava no avião. Esse episódio ficou conhecido como o dia que a música morreu. Então, anos mais tarde, o cantor, acho que o nome dele era David McLean, ele fez uma música chamada O Dia que o Rock and Roll Morreu. E também, anos mais tarde, Madonna, ela regravou essa música, tá? Então, foi o trágico acontecimento que marcou o ano de 1959 no rock and roll. Agora, vamos para 2 décadas à frente, tá? Agosto de 1977. Bom, aquele fatídico agosto de 1977, Elvis Presley, tá? Elvis Presley tinha uma série de shows aí ainda para fazer em 1977, tá? Ele tinha um show marcado para fazer em Memphis, porém, Elvis Presley, em agosto de 77, ele foi encontrado morto no banheiro de sua casa lá na mansão de Graceland. Ele foi encontrado morto lá. Essa época, Elvis Presley já não estava mais casado com Priscilla Presley. Eles vieram a se separar em 1972, 1973. Foi um funcionário lá de Elvis Presley que achou o cantor caído no banheiro já sem vida. Os laudos indicam que Elvis Presley morreu por conta de parada cardíaca, tá? E era sabido que Elvis fazia uso de remédios para dormir, de anfetaminas, outros tipos de remédios para estimulantes. A alimentação de Elvis Presley era irregular. Ele abusava do álcool também. Desenvolveu problemas no fígado. Tinha engordado pra caramba. Então, nos últimos shows de Elvis Presley
estava bastante tava obeso, já cantava ofegante, ele tinha problemas de fôlego para cantar as músicas e em 1977, né, ele foi encontrado morto em sua casa lá em Graceland, deixando aí uma legião de fãs órfãos das músicas de Elvis Presley, do cantor, e teorias, né? Há teorias, há lendas que dizem que Elvis Presley não morreu, que Elvis Presley vive hoje em dia no Havaí. Tem gente que afirma que já viu o espírito de Elvis Presley em Graceland. Então, lendas, né? Se formou após a morte de Elvis Presley, se formou essas lendas em volta do cantor, tá? E vamos agora para 3 anos depois, tá? 3 anos depois da morte de Elvis Presley, em 8 de dezembro de 1980, tivemos aí também a morte de um dos Beatles, tá? John Lennon. John Lennon veio a falecer em 8 de dezembro de 1980. Desde a separação dos Beatles, John Lennon e Yoko, eles estavam vivendo em Nova York, no edifício Dakota, um edifício que fica em frente ao Central Park, tá? E curiosamente esse edifício, tá? O edifício Dakota, acho que em 1968, 1969, ele serviu de filmagem para o filme de terror O Bebê de Rosemary, tá? Aquela história que a Rosemary estava esperando um bebê do diabo, enfim. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo. No dia 8 de dezembro, os dois, o casal, eles foram sair para fazer mais um dia de gravação, eles foram numa gravadora lá para gravar um disco, alguma coisa assim. E nesse dia, quando John e Yoko saíram, por volta das 5 da tarde, o assassino de John Lennon, o Mark Chapman, ele estava lá na porta do edifício Dakota. Ele pegou um disco já da carreira do John com a Yoko, e John Lennon simplesmente autografou, os dois saíram para os compromissos deles, tá? Na volta, por volta aí de 10 para as 11, o casal voltou de limusine, voltou lá da gravadora, e quando eles estavam andando para entrar no prédio, foram disparados contra John Lennon 5 tiros. 2 pegaram nas costas e 3 no ombro. John Lennon desmaiou, obviamente. Yoko chamou a polícia. O John Lennon foi levado com urgência no carro da polícia mesmo, para um hospital mais perto lá da região, só que John Lennon acabou não resistindo. Ele chegou aí para o hospital, acho que é o Hospital Roosevelt, lá em Nova York, só que, infelizmente, John Lennon não resistiu aos tiros. Logo em seguida, conseguiram localizar o assassino, né, o Mark Chapman. O Mark Chapman está preso até hoje. Mark Chapman, disse que tinha esse objetivo de assassinar o John Lennon, porque, o quadro do Mark Chapman,
logo depois que assim, fizeram exames psicológicos no Mark Chapman, detectaram esquizofrenia paranoide no cara, e o cara segue preso até hoje, tá, gente? John Lennon foi cremado lá em Nova York mesmo, e as cinzas do John Lennon foram jogadas no Central Park, e lá, um pouco depois, tem aquele memorial no Central Park, é o Memorial Strawberry Fields, em homenagem ao John Lennon, tá bom, gente? O próximo que eu vou falar aqui, tá? Novembro de 1991, já uma década à frente aí, depois de John Lennon. Novembro de 1991, Fred Mercury. Bom, Fred Mercury, vocalista da banda Queen, tá? Ele anunciou alguns dias antes que ele estava enfrentando o vírus HIV/AIDS, tá? Fred Mercury tinha desenvolvido o vírus HIV/AIDS. Numa biografia escrita por Matt Richards e Mark Langton, eles disseram que Fred Mercury já enfrentava a doença desde 1982, tá? Nessa época da explosão da epidemia de HIV/AIDS, muitos dos que eram infectados eram bissexuais, gays, o pessoal LGBT, tá? O LGBTQIA, eles acabavam sendo infectados. Na época, até pejorativamente, falava-se em peste gay. Uma coisa bastante preconceituosa e bastante pejorativa com a comunidade. Nessa época, Fred Mercury, ele já tinha se assumido, tá? Homossexual, embora ele tivesse tido um casamento, ele tinha se casado com uma mulher, acho que o nome dela é Andy, ela é viva ainda. Ele se casou com ela nos anos 70 e tal, mas aí nos anos 80 ele assumiu ser gay, e a epidemia de HIV/AIDS veio assim nessa época com tudo aí nos anos 80, e como eu falei, atingia praticamente a comunidade gay, e a doença ficou pejorativamente conhecida como peste gay, mas depois foi se provando, não é só dentro da comunidade gay que pega AIDS, não. Qualquer pessoa pode estar exposta a esse vírus se não se proteger. E bem, nessa época ainda não tinha remédio eficaz para o tratamento do vírus, ainda não tem um remédio eficaz hoje em dia que elimine de vez o vírus. Hoje em dia, os remédios, eles apenas inibem a presença do vírus dentro do corpo da pessoa, tornando o vírus indetectável. Isso não quer dizer que seja uma cura, tá? A pessoa tem que continuar tomando
a medicação para que o vírus fique indetectável, porque se a pessoa não tomar, o vírus pode reaparecer e dentro, né, a pessoa não morre da AIDS em si, tá? O vírus, ele dá porta para doenças oportunistas, tá? Porque o vírus HIV, AIDS, ele é um vírus que ele destrói a imunidade da pessoa, então a pessoa fica mais vulnerável a doenças e morre por doenças assim, uma gripe, uma pneumonia, porque bactérias também podem vir no corpo da pessoa, e a pessoa fica com a imunidade muito baixa, né, quando tem o vírus HIV. E Freddie Mercury foi vitimado pelo vírus HIV e acabou não resistindo e veio a falecer em novembro de 1991, tá, gente? E uma grande perda aí para o mundo do rock and roll. Logo depois, né, houve um show em tributo aí ao Freddie Mercury, onde foi arrecadado dinheiro para pesquisas aí para o HIV, enfim, né? E infelizmente uma grande perda para o rock and roll, o Freddie Mercury. Agora nós vamos para o Brasil, tá? Cantores de rock brasileiros aí que também tiveram mortes repentinas e vamos falar deles. Raul Seixas, né? O Raul Seixas, o nosso grande Raul, ele foi encontrado morto pela sua empregada numa segunda-feira de setembro, tá? Dia 21 de setembro de 1989, Raul Seixas foi encontrado morto em seu apartamento, tá? A carreira do Raul Seixas, ela passava por vários altos e baixos. Nessa época, Raul Seixas ele estava se relançando novamente, estava fazendo turnê junto com outro cantor de rock baiano, o Marcelo Nova. Eles tinham lançado disco novo essa época. Era sabido, tá, que Raul Seixas enfrentava problemas com drogas e álcool. Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Aqui outro, aqui outro. Dá mais ou menos. Ele tinha problemas com drogas e álcool e ele tinha também um problema de doença. Raul Seixas era diabético, tá? Nesse dia, na noite em que ele veio a falecer, ele tinha esquecido de tomar insulina. E ele já enfrentava esses problemas assim de coração aumentado, problema no fígado, pancreatite, glaucoma, enfim. Raul Seixas estava, coitado, estava bem doente. E nesse dia ele sofreu parada cardíaca, né? Não resistiu, acabou falecendo e deixou um legado aí para o rock and roll, principalmente o rock and roll dos anos 70, o Raul Seixas, e veio infelizmente a falecer em 21 de setembro de 1989, tá? 1990. Em 1990, tivemos a perda do Cazuza, né? Cazuza, que fez parte da banda Barão Vermelho, da banda de rock Barão Vermelho, aí importante, na década de 80. Depois Cazuza partiu para a carreira solo. E, enfim, Cazuza também tinha o vírus HIV/AIDS, tá? Ele descobriu um pouco depois do Rock in Rio de 1985. Que ele estava com o vírus. Isso antecipou um pouco a saída dele da banda Barão Vermelho. Depois disso, ele partiu para a carreira solo.
Em 1986, 1987, ele foi buscar tratamento nos Estados Unidos. Ele passou um período em Boston, lá nos Estados Unidos, procurando tratamento para o vírus HIV. Não surtiu muito efeito, porque não tinha, né, gente, nessa época, pesquisas eficazes. Tava tudo apenas começando, porque estava no olho da epidemia. Assim como vitimou o Freddie Mercury, também vitimou o Cazuza, tá? Acho que em 1986, 87, Cazuza participou de um álbum chamado Red Hot Mais Rio, tá? Esse álbum era em pró das pesquisas sobre o HIV/AIDS, tá? E em 1989, Cazuza, ele tornou pública a sua doença. Agora você já tá melhor. Não estou nervoso. Ele tornou público que ele tinha o HIV/AIDS, tá? Ele tornou isso em público e fez os seus últimos shows no Canecão, gravou o seu último álbum chamado Burguesia, tá? A causa-morte do Cazuza foi choque séptico, tá? E um pouco, como eu falei, o HIV/AIDS, ele traz as doenças oportunistas que invadem o corpo de quem está com um vírus, porque a pessoa fica com a imunidade muito baixa, tá? Cazuza, ele foi enterrado no cemitério São João Batista, que fica no bairro do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E um pouco depois da morte de Cazuza, a mãe dele, a Lucinha Araújo, ela criou a ONG Sociedade Viva Cazuza, que é uma ONG que ajuda no apoio às pesquisas acerca do vírus HIV/AIDS, e também ajuda crianças. Eu não sei se a ONG ainda ainda existe, porque a ONG estava passando por problemas financeiros, até onde eu sei, acho que foi no ano passado, não estava bem a ONG. Aí não sei se a Lucinha Araújo deu continuidade, enfim, mas ela criou essa ONG para apoio nas pesquisas de combate do vírus HIV/AIDS, e também ajudava crianças com o vírus, tá? Tinha um lar lá para crianças que nasceram portadoras do vírus HIV/AIDS, tá bom, gente? A próxima morte aqui, trágica, que eu vou falar, 2 de março de 1996. Bom, a banda Mamonas Assassina, né, gente? A banda Mamonas, os Mamonas, eles estavam vindo de um sucesso meteórico. No ano de 1995, lançaram o seu primeiro CD, intitulado Mamonas Assassinas também. Músicas debochadas, com bastante humor, misturando pop, rock, forró, samba no mesmo disco. Porra, tudo isso? Samba no mesmo disco. Era uma banda bastante engraçada, debochada, tocavam fantasiados. Eles iam praticamente em vários programas. Todo domingo o Mamonas estava em algum programa, ou no Domingo Legal do Gugu, ou no Domingão do Faustão. Errou! Ou na MTV. Ou em outros programas, Raul Gil, na Gazeta. Eles estavam em vários programas de auditório. Os Mamonas apareciam naquele ano lá de 1995, e shows pelo Brasil, estavam fazendo bastante sucesso. 1996 chegou, promissor para os Mamonas. Eles fariam em março
a primeira viagem para fora do Brasil. Eles iriam gravar um CD e iam tocar lá em Portugal, mas antes deles irem para Portugal, eles cumpriram a agenda de shows deles e o último show que eles foram fazer, acho que foi em 2 de março, 2 de março, o último show que eles foram fazer foi em Brasília. Lá de Brasília, eles embarcaram num jatinho, tá? A ideia era eles embarcarem nesse jatinho, passar 2 dias em São Paulo para descansar e ir para Portugal. Só que isso, infelizmente, nós sabemos que nunca aconteceu. Quando eles estavam chegando no aeroporto de Guarulhos, o piloto, ele não pousou, tá? Ele não quis pousar, então o piloto, ele deu mais uma volta no entorno lá do aeroporto de Guarulhos, e nós sabemos que, assim, em volta, para quem mora lá em São Paulo, Guarulhos, ele tá no entorno também, né? O aeroporto, ele tá no entorno da Serra da Cantareira também. Então, o piloto, ele fez uma manobra incorreta. Ao invés dele virar para um outro sentido, que não ia de encontro para a Serra da Cantareira, ele virou para o sentido da Serra da Cantareira. E, infelizmente, ao virar o jatinho para o lado da Serra da Cantareira, o jatinho atingiu a Serra da Cantareira. Então, isso acabou vitimando todos os integrantes da banda, piloto, copiloto, um primo do Dinho, o segurança, e não ficou ninguém vivo, né? Nós sabemos, não ficou ninguém vivo. E essa tragédia, né? A gente nem tinha se recuperado da morte do Senna 2 anos antes, em 1994, e veio esse baque da morte da banda dos Mamonas, que alegrou tanto a gente no ano de 1995. Bom, e parece que o ano de 96 não veio para brincadeira, né? Nesse mesmo ano, em outubro de 1996, Renato Russo veio a falecer também, tá? Em 11 de outubro de 1996, Renato Russo faleceu. Ele era o vocalista do Legião Urbana, tá? Ele também faleceu por complicações do vírus HIV/AIDS. Ele tinha declarado, tá? Ele tinha sido diagnosticado com o vírus HIV/AIDS ainda em 1989. E, segundo o Paulo Ricardo, da banda RPM, era bastante amigo do Renato Russo. Então, Paulo Ricardo disse, em ocasião da morte do Renato Russo, que Renato Russo tinha desistido de tomar os remédios que inibiam o vírus HIV. Aquela época, aí nos anos 90, tinha sido desenvolvido um coquetel de remédios. Eram remédios que davam diversas reações em quem utilizava, e Renato Russo resolveu não tomar mais esses medicamentos que inibiam o vírus HIV e veio a falecer, tá? Em 1996, por causa das complicações do vírus HIV. Após a morte do Renato Russo, as cinzas dele, tá? O Renato Russo foi cremado e as cinzas do cantor foram espalhadas no Parque Burle Marx, que fica no bairro do Morumbi, lá em São Paulo, tá? 29 de dezembro de 2001. Pois é,
29 de dezembro de 2001, a cantora Cássia Eller, tá? A cantora Cássia Eller, que fez bastante sucesso aí no rock e na MPB, faleceu aos 39 anos de parada cardíaca, tá? Segundo o empresário da Cássia Eller, ele diz que ela estava vários dias se queixando de mal-estar, de enjoo, e ele pensou que era por causa da exaustão, do estresse. Ela estava fazendo vários shows na época, então ele pensou que fosse isso. E não foi nada disso. Sabe-se também que Cássia Eller, ela consumia principalmente cocaína. Mas ela tinha parado de consumir, já vários meses ela estava limpa, sem consumir drogas. E no laudo da morte de Cássia Eller, consta que ela morreu aí de parada cardíaca. Ela chegou no hospital, acho que no Copador, ainda foi atendida, mas não conseguiu resistir. E o coração de Cássia Eller parou neste dia 29 de dezembro de 2001, tá? A próxima e última aqui que eu vou falar, a última morte trágica, aconteceu em 6 de março de 2013, tá? Chorão, vou falar também de Chorão e de Champignon, tá? Os dois eram da banda Charlie Brown Jr. O Chorão, sabia-se que ele tinha problemas com o abuso de drogas, principalmente aí cocaína. Ele tinha problemas com o abuso de drogas. Ele estava tinha se separado alguns meses antes de sua morte. Ele se separou de sua esposa. A ex-esposa do Chorão, mais o filho, eles estavam tentando internar o Chorão numa clínica de reabilitação, mas não obtiveram sucesso. E no dia 6 de março de 2013, o motorista do Chorão foi até o apartamento do cantor, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e encontrou o Chorão morto. A causa da morte diz que foi por cocaína, tá? Overdose de cocaína, mas não se sabe se foi por dose acidental ou intencional da droga. Meses depois, o companheiro da banda do Chorão, o Champignon, foi em setembro ou outubro do mesmo ano, 2013, ele tinha saído para jantar com a esposa. Nessa época, a esposa do Champignon, ela estava grávida e tal. Eles tiveram uma espécie de discussão no restaurante lá onde eles tinham ido jantar. Voltaram para casa. Champignon, ele se trancou no quarto da casa lá, num quarto que tinha lá, sacou uma arma e atirou nele mesmo. A esposa, ela escutou o tiro e viu que Champignon estava caído lá, ele tinha um tiro na cabeça. Então Champignon cometeu suicídio setembro ou outubro do mesmo ano aí de 2013, tá, gente? E é isso daí. O vídeo foi esse, tá? Essas mortes trágicas aí no mundo do rock. E para o próximo vídeo, vamos para um assunto bem mais leve, tá? O mês do rock agora acabou. E vamos para o Dia dos Pais, agosto. Para o Dia dos Pais, o tema é tal pai, tal filho, tais pais, tais filhos.
Vamos falar aí de filhos de artistas, filhos de cantores, filhos de atores e atrizes. Nós vamos falar sobre isso, tais pais, tais filhos, tá, gente? É o próximo tema do canal Oi Oi Oi. E eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, dar o curtir, tá? Like e dislike, ativar o sininho da notificação, deixa comentário, tá, gente? É importante, tô sempre frisando aqui que é importante deixar comentário no canal. E temos o @canal Oi 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 lá no Instagram. Entra lá também e segue a gente lá também, tá? E é isso daí. Um beijo pra vocês e fui! Show must